Ora, aqui está o Francisco a falar-vos da Praia da Ronquilha, em Penacova, que é ali em cima. Esta região tem uma lenda peculiar que eu gostava de vos falar. Já há um tempo não falávamos de lenda. E a lenda é relacionada com estes barcos regionais. Ora, estes barcos eram usados para transportar bens pelo rio Mondego acima e abaixo. Era um modo como há muito tempo atrás as gentes da terra ganhavam vida a fazer este transporte usando estes pequenos barcos. Ora, estas viagens demoravam às vezes dias ou semanas, dependendo de para onde é que iam e de onde é que vinham. O que quer dizer é que de vez em quando os barqueiros tinham que ficar a descansar nas margens durante a noite, à espera que viesse o dia, para então poderem continuar as suas viagens. Reza esta lenda que certa noite um destes barqueiros resolveu parar, descansar, e em vez de ficar numa cabana junto à costa como era normal, resolveu que ia dormir dentro do barco. Não teve tempo de se preparar, ou se calhar estava mais confortável dentro do seu meio de transporte preferido. Estava a descansar, chega à noite, está a dormir profundamente, quando houve gente a entrar no barco, não é? A passar por cima da madeira, tum, 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 tum. Ele abre os olhos, mas fica lá no seu cantinho, recolhido a ver o que estava a passar. E houve então estas mulheres com roupas já muito sujas e rasgadas, e com um aspecto muito velho, encarquilhado, e falamos com as outras: "Ah, agora que nós vamos para a Índia com este barco!" O homem fica assustado e vê então estas bruxas usar as suas artes mágicas para levantar as cordas e a âncora, e o barco começa a cair pelo rio abaixo, seguindo a corrente. O homem vê então estas mulheres a falar sobre como vão para a Índia e como vão falar com as outras bruxas. E ao ouvir esta conversa, ele mantém-se escondido no seu canto, a tentar não ser percebido. Não obstante, ele, a tremer de medo, acaba por derrubar um bocado de cerâmica, um vaso que estava no barco, e as bruxas voltam-se. "Oh, o que é que nós temos aqui?" E o homem: "Não me matem, não me comam, eu faço o que vocês quiserem." E elas: é? Então vais ajudar-nos a ir para a Índia." E então o homem começou a mexer nas velas, a mexer no lema, seguindo as instruções delas. Ele estava a pensar em si próprio: como é que ele ia para a Índia num barco daqueles, num barco pequeno, de transporte ribeirinho? Veio um nevoeiro, e quando dá por ela, está numa costa estranha, como se o rio Mondego tivesse desaparecido do nada. Ele subitamente estava no mar, a aproximar-se de uns penedos. O barco encosta-se no breu da noite e as bruxas saem do barco, viram-se para o homem, para o barqueiro: "Não saias daqui, nós vamos falar com as nossas amigas e já voltamos." E ele, cheio de medo, fica lá, fica encostado à costa, no seu barquinho, à espera que as bruxas voltem, sem saber o que é que elas poderiam fazer se ele desaparecesse no meio da noite. E passados uns tempos, a noite arrastando-se, escura como tudo, um nevoeiro eterno à volta, e as bruxas retornam, voltam a entrar no barco e começam a instruir o barqueiro para voltar a levantar as velas e a levar o barco então para o meio da água. E o barco afasta-se da costa, com esta tripulação estranha a bordo, e entra no nevoeiro. Passa pelo meio do nevoeiro, um frio, uma umidade enorme à volta, e de repente o nevoeiro volta a desaparecer e o barco está outra vez no meio do Mondego. Estando no meio do Mondego, regressa ao ponto exato de onde tinha partido, numa costa muito parecida com esta. O barco encosta, as bruxas fazem gestos com as mãos, a âncora baixa, as cordas voltam a amarrar-se junto às árvores, e então elas saem. Viram-se para o barqueiro: "Muito bem, fizeste um bom serviço, vamos poupar-te a vida." E vão-se embora, desaparecendo no meio da floresta. Quando a manhã chega, o barqueiro está
completamente estarrecido, sem saber o que é que há de fazer à vida. E encontra outros barqueiros e aldeões ali perto, tenta explicar a sua história. Eu vi as bruxas, eu fui com elas para a Índia. Mas ninguém acredita nele. Ninguém quer saber no que ele diz. E ele, desanimado com o facto de ninguém acreditar na sua história inacreditável, ele volta ao seu barco para continuar a sua viagem. E no barco encontra um ramo de flores que lá foi deixado pelas bruxas como sinal de agradecimento. Nessa posição ele pouco pode fazer, então retoma a sua vida, agarrando as suas flores, agarrando o seu barco e continuando a viagem que estava a fazer. E esta é a lenda aqui de Penacova. É uma história simples e engraçada, como muitas das lendas regionais. É uma espécie de extrapolação do dia-a-dia das gentes com um elemento fantástico para tornar a história interessante, quando era contada à volta das fogueiras. E eu acho que é um elemento bastante caricato da cultura regional. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, de deixar um like e de ver os outros vídeos que tenho sobre outros temas que podem achar interessantes. Recentemente também publiquei um livro de contos, de minha autoria, chamado Vislumbres Futuros Passados. Não se esqueçam de o ver na Amazon. Podem comprar em modo Kindle ou em modo físico. Deixem depois uma nota, digam o que é que acharam, que eu tenciono publicar mais tarde. Tenham um bom dia e divirtam-se por aí.